Já reparou pra pensar que quando a gente procrastina por um dia, parece que a semana passa rápido, o mês passa rápido, o ano passa rápido, e quando você se dá conta, um dia se tornou muitos dias. E pra recomeçar é muito difícil. Para nossa melhor compreensão, no capítulo 3, ele fala sobre 4 características, né, que Jesus tinha, e cada próximo capítulo vai estar falando sobre uma dessas características, que é obediência, submissão, amor e oração. E no capítulo 4 ele fala sobre obediência. E o escritor Keith Phillips, ele começa o capítulo 4 assim: a obediência é o primeiro distintivo do discípulo. Obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor soberano do universo. E nossa obediência é a única resposta aceitável para sua inefável bondade. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Somente os que obedecem à palavra de Deus demonstram seu amor a Ele. O seu amor a Cristo fez que você obedecesse à ordem dele de arrepender-se e segui-lo. O seu batismo, que ilustrou simbolicamente a morte de si mesmo e a entronização de Cristo como Senhor de sua vida, foi mais um passo de obediência. E a vida cristã é uma peregrinação contínua de obediência. Há alguns anos visitei uma base militar. Fiquei impressionado com a obediência que os soldados demonstravam ao sargento. Quando ele ordenava que corressem, eles corriam. Quando mandava limpar os banheiros, limpavam. Não havia debate nem hesitação, apenas ação imediata. Os soldados obedeciam ao sargento porque ele obedecia ao tenente, que por sua vez, dentro da cadeia de comando, obedecia ao general. Se os soldados se recusassem a obedecer ao sargento, estariam desafiando a autoridade do general e sujeitos a graves penalidades. O seu bem-estar contínuo dependia de sua obediência. Percebi que entre os militares, a motivação para a obediência muitas vezes é o medo, enquanto a motivação cristã para a obediência é o amor. Contudo, o comportamento militar exemplifica um princípio importante para os cristãos. Nosso bem-estar é resultado direto de nossa obediência. Somos capacitados para obedecer sistematicamente a Deus, mediante o conhecimento da Escritura e de nossa vontade submissa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É audácia acreditar que seja possível obedecer a Deus sem primeiro conhecer a vontade dele. É injusto castigar uma criança por não fazer aquilo que se quer dela se você nunca lhe disse o que espera que ela faça. Deus, porém, não é injusto. Ele revelou claramente sua vontade para conosco por meio de sua palavra. Portanto, precisamos estudar a Bíblia, compreendendo que ela nos instrui em justiça e nos ensina a viver do modo que agrade a Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus, mas, como a maioria de nós sabe, estudar a Bíblia é um trabalho árduo, é verdade. Para guardar a verdade que está nela, é preciso um estudo cuidadoso, em vez de uma leitura superficial nas horas de lazer. Muitos cristãos permanecem analfabetos, entre aspas, do ponto de vista bíblico e privam-se do sustento espiritual, motivação e bênção simplesmente porque têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Faz alguns anos convenci-me do erro de ser obeso e estar fora de forma. Assim, comprometi-me perante Deus e minha família a correr todos os dias. Eu sabia que correr melhoraria minha saúde. No começo, era uma lástima. Eu te entendo. Era raro o dia em que eu quisesse, de fato, correr. Eu sempre podia pensar em inúmeras razões pelas quais poderia deixar de enfrentar a manhã fria ou úmida por apenas um dia. Mas, por vontade própria, forcei-me a cumprir esse compromisso. Então, comecei a perder peso e me sentir melhor. E correr tornou-se mais fácil. Afinal, eu perdi 20 quilos. Tenho de admitir que ainda não gosto de correr. Minhas emoções tentam convencer-me de que eu poderia deixar para o dia seguinte. Mas sei que não é assim e até hoje continuo a correr diariamente. Encontrei muitos paralelos entre o estudo da palavra de Deus e a corrida. A parte mais difícil de toda a atividade é o início. O meio também. Eu acho que na verdade o meio é mais difícil que o início, mas continuando aqui. Mas uma vez que começo, realmente tenho prazer em ambas. E quando termino, fico satisfeito por tê-las feito. O esforço ajuda-me a melhorar. Nos dois casos, minhas emoções oferecem várias razões pelas quais eu legitimamente poderia adiá-las por apenas um dia. No entanto, se deixo de praticá-las por um dia, torna-se mais fácil justificar minha procrastinação no dia seguinte. É verdade, né? Já reparou pra pensar que quando a gente procrastina por um dia, parece que
a semana passa rápido, o mês passa rápido, o ano passa rápido, quando você se dá conta, um dia se tornou muitos dias. E para recomeçar é muito difícil. Quando as pratico com regularidade, minha força aumenta e elas se tornam menos difíceis. O discípulo tem vontade de estudar a palavra de Deus. Essa vontade aqui é do Espírito, né? Porque se a gente depender da vontade da carne, é isso que tá falando aqui. A gente vai dar muitas desculpas. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O permanecer é um desafio. É um desafio diário que todos nós temos a cada amanhecer. Impregnar-se da palavra de Deus deve ser prioridade na vida do discípulo. Entre aspas, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. É necessário que estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. As experiências dos personagens bíblicos são documentadas como exemplos para nossa instrução. Devemos descobrir continuamente princípios bíblicos e aplicá-los à nossa vida. Estou convicto de que existe um princípio orientador ou uma ordem direta na palavra de Deus para cada decisão que tenho de tomar. Se não conheço a vontade de Deus em dada situação, é mais provável que eu não conheça a palavra de Deus. Quando alguém me procura pedindo conselho quanto a alguma decisão importante, minhas primeiras perguntas são: você já estudou a palavra? Já ouviu o que o próprio Deus diz a esse respeito? Fico surpreso ao ver as pessoas buscarem o meu conselho antes de procurarem o de Deus. Precisamos do conselho de pessoas íntegras, que nos conhecem bem e a Bíblia. Mas isso deve vir depois do estudo da aplicação dos princípios bíblicos e da oração. Quando confrontados com um dilema sério, uma tentação severa ou uma decisão importante, só os ingênuos acreditam que possam fazer uma rápida oração a Deus, abrir a Bíblia e, como num passe de mágica, descobrir a resposta. Embora Deus não seja limitado, o Espírito Santo geralmente escolhe trazer à nossa memória as coisas que já estão lá. Jesus admoestou: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O discípulo tem de ter um conhecimento operante da palavra de Deus. Uma professora acreditava que Deus a estava levando a rescindir o contrato com uma escola para vir trabalhar conosco. Ela estava confiante de que essa era a vontade de Deus, porque tinha paz a esse respeito. Sempre fico empolgado quando novos ministros se unem a nós para trabalhar no gueto. Nossa equipe atual não tem condições de alcançar todas as pessoas que estão buscando conhecer a Deus por meio do nosso ministério. Mas eu sabia que não era a vontade de Deus que essa professora quebrasse o seu contrato. Deus diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juntamento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. A palavra de Deus, e não um sentimento de paz, revela a vontade dele. Lembra-se de Jonas? Ele não tinha paz quanto a ir a Nínive, embora essa fosse definitivamente a vontade de Deus, conforme revelado na palavra do Senhor. Bom dia, Tainá. Bom dia, Joyce. Bom dia, Lili. Creio que essa professora desejasse sinceramente obedecer a Deus, e seus sentimentos levaram-na a crer que estivesse certa, mas a vida cristã baseia-se na obediência à palavra de Deus, e não em seguir as emoções. Paulo disse: sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Fé, como a de criança, não é permissão para a ignorância. Paulo disse repetidas vezes: não quero que sejam ignorantes. Sem conhecimento adequado da palavra de Deus, o discípulo, baseando-se em sentimentos, esperanças e opiniões, estará arriscando seu futuro em vez de garanti-lo na vontade de Deus e nos fatos de sua fé. O discípulo experimenta a descoberta de Jeremias. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. É verdade. Que palavra maravilhosa. Ainda na página 45, continua assim: é preciso decidir obedecer. Para você que está chegando agora, nós estamos lendo o livro A Formação de um Discípulo. Estamos no capítulo 4, que fala sobre obediência. No capítulo 3, uma live de ontem, você pode assistir se você não assistiu, fala sobre 4 características de Jesus: obedecer, submissão, amor e oração. E a primeira característica é obedecer, que nós estamos lendo hoje. É preciso decidir obedecer. É necessário estar comprometido a obedecer a palavra de Deus, mesmo antes de saber o que ela diz. Anos atrás, um conhecido equilibrista preparava-se para atravessar as cataratas do Niágara num cabo de aço. Ele perguntou à multidão se acreditava que ele pudesse fazê-lo. Ao afirmar que sim, ele perguntou mais uma vez: realmente acreditam que eu consiga? Quando os gritos dos espectadores demonstraram fé absoluta, solicitou um voluntário para ser carregado por ele nas costas. Compromisso é ligar-se a uma pessoa, a um ideal ou a um alvo. Não importam as consequências. Seu compromisso é um voto de estar unido a Cristo, tornar-se um com Ele, a colocar o futuro e a própria vida nas mãos dele. Paulo roga aos cristãos que se
se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A maioria dos cristãos quer obedecer à palavra de Deus, mas querer não é suficiente. Querer é função das emoções e oscila com os sentimentos. O discípulo decide obedecer à palavra de Deus. Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo ensina que é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sua vontade, capacitada pelo Espírito Santo, pode vencer seus sentimentos e levá-lo a agir conforme seu compromisso anterior com Cristo. Lembro-me de certa vez ter me hospedado num hotel que tinha uma piscina com trampolim bem alto. Com bastante medo, resolvi aventurar-me a saltar daquele trampolim. Com cuidado, subi a escada de metal até o topo e fiquei tremendo sobre a prancha, de fibra de vidro. Não tinha dúvida de que a gravidade podia puxar-me para a piscina, mas também sabia que seria improvável que acontecesse enquanto eu não saltasse. Podemos comparar a força da gravidade com a obra de Deus que nos capacita. Sempre que escolhermos obedecer, ela estará à nossa disposição. Hoje em dia, uma filosofia amplamente difundida é: se você gosta, então façam. Para muitos, tem se tornado lei máxima evitar sentimentos e experiências negativas. Os homens, erroneamente, acham que prazer e felicidade são sinônimos. Satanás é mestre em fazer que o mal pareça bem. Ele pinta a maldade com beleza sedutora e promete gratificação e deleite. Se os pecados não fossem agradáveis, não seria uma tentação. É verdade. Um homem que tinha acabado de abandonar a esposa para encontrar felicidade declarou confiantemente que tinha a aprovação divina. Deus queria que ele fosse feliz, e isso era impossível na situação atual. Apesar do voto na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe, ele poderá encontrar prazer momentâneo, mas não encontrará felicidade. A verdadeira felicidade só é encontrada por meio da obediência a Deus. Quando há conflito entre a palavra de Deus e os ensinamentos, o discípulo resolve fazer o que Deus ordena. É nisto que se resume o cristianismo. Uma das grandes tragédias do cristianismo no século XX é que muitos cristãos conhecem a Bíblia, foram educados longe da obediência. Alguns cristãos utilizam o método mergulhe e pule de obediência à Escritura. Eles mergulham nas promessas e pulam as ordens. Ou então, enfatizam certos versículos importantes e ignoram os outros, desvalorizando, por exemplo, 2 Timóteo 3,16, que declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus primeiros contatos com os jovens de Watts foram marcados por argumentos e longas discussões sobre perguntas como: você pode me provar que Deus existe? Como uma virgem poderia ter um filho? Ou por que um Deus de amor permite a pobreza ou o abuso de crianças? Eu sabia que a palavra de Deus dizia: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Mas eu achava que só assim poderia persuadir os rapazes da rua a crerem em Cristo e deixei de lado o princípio bíblico. Eu estava sinceramente tentando convertê-los, mas desobedecendo a palavra de Deus, e nunca venci uma discussão. O primeiro capítulo fala, né? Fazei discípulos e não convertidos. Toda vez que a gente parte do princípio de que a gente tem que converter alguém, nós cometemos erros como esse, de acabar desobedecendo a palavra de Deus, porque não cabe a mim a você converter ninguém. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem faz toda a obra. Nós só precisamos obedecer a palavra de Deus, ser testemunhas vivas desse poder maravilhoso de Jesus e viver as nossas vidas segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Afinal, tentei usar o método de Deus. Não argumentei, nem tentei defender a Bíblia, mas simplesmente proclamá-la. Comecei a orar por aqueles jovens. Quando surgia a oportunidade, falava-lhes do amor de Deus. Não demorou muito, o Espírito de Deus convenceu 4 deles a seguirem Cristo. Mas os outros nunca o fizeram. O coração deles endurecera com os nossos debates. Cristo tinha se tornado uma piada e o cristianismo uma brincadeira. Eu poderia não ter impedido a obra do Espírito Santo se tivesse simplesmente obedecido a Deus, totalmente e sem questionamento. Não tinha o direito de escolher o que obedeceria e o que deixaria de lado. Saber o que a Bíblia diz sem obedecer é uma afronta detestável a Deus. Romanos 6,16 pergunta: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça?
Como o cristão tem um compromisso de obedecer à vontade de Deus, à medida que o Espírito Santo revela, ele estuda a palavra de Deus, com o compromisso de viver aquilo que aprende. Essa resolução é uma evidência inquestionável de que se é um discípulo de Cristo. Como eu sei, pastora, que eu sou um discípulo de Cristo? Olhe para o seu coração. Você é uma pessoa que decide obedecer? Se você não tem sido essa pessoa, decida ser essa pessoa hoje, decida ser essa pessoa agora. Decida hoje ler a Bíblia, mas como ele diz, não lê de forma superficial. Muitas pessoas colocam essa meta, vou ler a Bíblia toda durante o ano, mas somente lê, não se apega ao que está escrito ali. Se apegue ao que está escrito ali. Leia, memorize, guarde, interiorize dentro de você. Guarde os mandamentos de Jesus, guarde as palavras de Jesus. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece por Mateus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre o que Jesus falou, o que Jesus fez, como Jesus viveu. Todas as direções, as parábolas, o que significa as parábolas. Eu aconselho você, comece a ler por Mateus. Leia todo o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Se apegue ao Novo Testamento. Depois você lê o Velho Testamento. Se apegue às palavras de Jesus. Se apegue a tudo que Jesus disse e fez como realmente meta de vida para você se tornar igual a Jesus. Para você se tornar o mais parecido a cada dia de Jesus. No capítulo 3, ele finaliza falando sobre 4 características de Jesus. Obediência, submissão, amor e oração. E o capítulo de hoje foi sobre obediência. Nós temos aqui na igreja, estamos estudando um livro que é o Catecismo, que é o Catecismo de Nova Cidade, de Timothy Keller, e ele fala sobre o que Deus requer de nós através da lei. Ele requer obediência. E ele coloca 3 P's. Pessoal, perfeita e perpétua. Pessoal, você precisa obedecer. O outro tem que obedecer, meu filho tem que obedecer, meu marido tem que obedecer. Não, você. A obediência é pessoal, ela é individual. Você, pessoal, você precisa obedecer. Perfeita é porque você precisa obedecê-la 100%. 99,99 de obediência é desobediência. Obediência requer que ela seja perfeita, completa, total, 100%. Nós precisamos ser 100% obedientes à palavra de Deus. Deus usa nossos pastores, Deus usa nossos maridos, Deus usa nossos chefes no trabalho para trabalhar na nossa vida. Obediência. Eu e você, mulheres de Deus, seremos muito mais mulheres de Deus quando nos colocarmos em nosso lugar e deixar que os nossos maridos sejam o cabeça da nossa casa. Sejam aqueles que vão nos direcionar, nos guiar, nos dar a palavra, nos conduzir ao caminho. Ele é o cabeça da nossa casa. E, querendo ou não, o feminismo tem tentado inverter os valores. Tem querendo colocar que a mulher seja o cabeça da casa. Mas isso não nos leva à vitória, isso não nos leva a uma vida de obediência a Deus, não nos leva a uma vida bem-sucedida. Precisamos obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso marido é o cabeça da nossa casa. E Cristo é a cabeça do nosso marido. Então, se apegue a isso, a esse P, perfeita. Obediência perfeita é a obediência 100%. E por que perpétua? Porque é para sempre. Nunca vai chegar o dia que você vai não precisar obedecer. Por exemplo, eu sou pastora. Talvez para muitos o ministério pastoral é o auge, uau. Talvez para você o apostolado seja, uau, subiu, é a poderosa. Não, eu preciso continuar obedecendo a palavra de Deus. Eu preciso continuar obedecendo meu marido. Eu preciso continuar obedecendo as pessoas que são mais velhas, que têm autoridade na minha vida. Meu pai tem autoridade na minha vida, meu marido. Se eu tenho um trabalho, meu chefe é o meu autoridade. Por exemplo, eu trabalho na igreja. O apóstolo Nilson, além dele ser meu apóstolo, ele é meu chefe. Ele é quem está acima lá na igreja. Meu marido Gessé, né? É meu marido, mas ele também é meu pastor responsável pela igreja. Ele é a autoridade na minha vida. Eu tenho que obedecê-lo. Então, aqui está falando que uma das características de Jesus é que ele era obediente. E a obediência de Jesus o levou à morte, uma morte de cruz. Mas também o levou ao lugar da vontade de Deus. O levou à ressurreição. O levou a cumprir com todos os desígnios de Deus. Então, obediência. Sejamos obedientes. Que sejamos obedientes. Seja obediente. Sabe? Obediência não tem a ver com vontade. Obediência não tem a ver com concordância. Obediência não tem a ver com gostar ou não gostar. Obediência tem simplesmente abaixar a cabeça e fazer. E cumprir. E seguir. E é forte demais. Esses 3 P's da obediência são muito a bênção, muito legais. Esse livro é uma bênção. Vá na paz do Senhor. Até mais tarde, gente. Deus te abençoe. Boa semana.